Dar-vos um exemplo. O Luís Castro, que era um treinador em Portugal e depois no Shakhtar, que gostava de ter a bola, que propunha o jogo, que tínhamos muita posse de bola, muita paciência. Ele gostava de fazer isso no meio-campo adversário. O De Zerbi, exatamente a mesma coisa, mas no seu meio-campo. Para quê? Para atrair a pressão e depois ter espaço para atacar. O que é que isso mudava? Mudava, por exemplo, o perfil dos pontas. Com o Luís Castro eram pontas mais que conseguiam, como nós dizemos em Portugal, não sei se vocês usam essa terminologia, desembrulhar em espaços muito reduzidos. Com o De Zerbi eram mais verticais, mais rápidos, mais velozes. Porquê? Porque ele queria criar esse espaço e aproveitá-lo com eles. O modelo de jogo era exatamente o mesmo. O que é que mudou? Tivemos que fazer alguns ajustes nos pontas. Não é? Enquanto no tempo do Luís Castro, um jogador como o Marlos, que depois aqui no Brasil acho que ainda jogou aqui no Atlético Paranaense. Um jogador como o Marlos, que é um jogador com uma técnica incrível, capaz de, em espaços muito reduzidos, descobrir os espaços. Com o De Zerbi já não tinha tanta preponderância. José Boto se orgulha demais por ter lançado técnicos brilhantes na sua trajetória pelo Shakhtar. Ele sempre menciona o Paulo Fonseca, o Luís Castro e o De Zerbi, que é um fenômeno, né? Um dos treinadores mais aclamados do mundo nesse momento, já numa reta final de consolidação para futuramente, num futuro muito próximo, alcançar um clube categoria A. Fato é que o Filipe Luís talvez esteja se tornando uma simbiose entre todos eles, esteja se tornando um híbrido entre todos eles. Ele que começou ali muito inspirado pelo De Zerbi, ele passa cada vez mais a ter muito de Luís Castro, muito de De Zerbi, e a gente vai mostrar tudo nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquês. Pessoal, deixa o like no vídeo e hypa o conteúdo para ajudar a gente a ter esse vídeo recomendado para o máximo de pessoas possível. Vamos lá olhar aonde que o Filipe parece com cada um e o quanto ele está cada vez mais completo. Aqui a gente vê o Flamengo começando a sua construção e apoiando, né, o jogo com muita gente durante a saída de bola. Cada vez mais jogadores no próprio campo, como o estilo De Zerbi recomenda para você atrair o adversário e gerar espaço às costas. Com a quantidade de jogadores que ele tem com qualidade na saída de bola, simbolizado por esse tapa absurdo do camisa 10 da zaga pro Pulgar, que desafia até as leis da física, a gente vê o time criando muito espaço entre as linhas em transição, conseguindo fazer da sua organização ofensiva até uma certa transição ofensiva e chegando em velocidade, já com a vantagem da velocidade, a vantagem do movimento dentro da área do adversário para finalizar perigosamente e quase fazer o gol. Isso é uma regra do Filipe há muito tempo, né? Esse atrair, esse induzir para conquistar espaço é uma regra há muito tempo. Basta lembrar que desde a sua chegada ele colocou o Bruno Henrique para ser titular na ponta, né? Tal qual outros técnicos que bebem muito dessa fonte já fizeram no Flamengo em outros momentos sem tanto sucesso quanto o Filipe. Mas notem como isso é, de certa forma, uma regra dessa estrutura do Filipe. Ele tentar atrair quando enfrenta um adversário extremamente ingênuo como foi o Maricá, isso fica cada vez mais claro, né, e muitas vezes explorado ao longo da partida. O time fazendo, às vezes, né, uma saída com 4, outras vezes, quando o time estava implantado no campo de ataque, já a saída com 3 no modelo mais híbrido, é isso aí, aonde um lado você tem uma construção mais entre linhas, mais apoiada, e o outro lado você tem o jogo de força, o jogo De Zerbi, e aí
com o camisa 10 da zaga, com o Danilo, ou até com o Léo Pereira quando tá jogando, o Pulgar, você tem esse jogo de força, esse jogo transformando ali a tua organização ofensiva até numa jogada de ataque rápido. Você tem isso muitas vezes. Notem como nessa jogada esse padrão ele vai se repetir. A bola acabou de ser lançada naquele espaço, o Wesley não estava jogando. Se o Wesley estivesse jogando, certamente essa bola ia parar ali com mais perigo dentro da área, porque o Wesley é um jogador com muito mais essa característica, mas o Varela não foi de todo mal. Notem agora como, de novo, o Flamengo vai induzir, vai atrair a defesa e vai gerar a bola no espaço para um ataque rápido a partir ali do camisa 10 da zaga, a partir do Danilo também do outro lado, como isso acontece e, de novo, vai gerar um lance de finalização dentro da área do adversário. Mas o time também sabe fazer a antítese disso aí, né? Então agora o adversário está marcando em bloco baixo e o Flamengo começa a trocar passes no campo de ataque. E sim, dessa maneira também o time vai atacar o espaço em entrelinhas e vai usar pontas de jogo mais curto, pontas de jogo mais apoiado. Lembrando que esse elenco foi formado pensando em atacar o adversário a partir do entrelinhas, por um técnico que parece muito mais com o Luiz Castro do que com o De Zerbi, que foi o Tite versão Flamengo. E ali o Flamengo fortaleceu as suas pontas com jogadores de passada curta, de bola próxima ao pé, tal qual Cebolinha, que já estava no Flamengo, ganhou mais espaço, tal qual Michael, que chega para substituí-lo no momento da lesão. Matheus Gonçalves também é um jogador de lado nesse perfil, cria da base, e o Luiz Araújo consegue ser uma espécie de híbrido, né? Um cara que pode ser um ponta de força, pode ser um camisa 10, pode ser um ponta de entrelinhas, e facilita muito o trabalho de técnicos como qualquer técnico que passar pelo Flamengo, né? Aqui mostra isso muito claramente, Cebolinha tentando atacar o jogo pelo entrelinhas, o jogo recomeça, o time não encontra espaço no entrelinhas, né? Não pelo menos facilmente, vai balançar o adversário pacientemente, gastando o tempo no campo adversário, tal qual times ali do Luiz Castro, usando o exemplo do Boto, faziam muito bem, fazem muito bem, e o time vai chegar, não conseguindo atacar o entrelinhas, vai chegar uma jogada de linha de fundo com infiltração de um dos meias dentro desse entrelinhas para finalizar, né? O que mostra que o Flamengo, com essas dinâmicas mais ao último terço, com essa retenção de bola mais ao último terço, ele tá também cada vez mais pronto para receber o Pedro. Eu até diria que ofensivamente esse time ele já tá pronto para receber o Pedro. Defensivamente é que são elas. Eu conversei sobre isso com o Kleber Xavier no Área Técnica com Falso 9. Indico que vocês assistam o programa. Aqui mais um passe no entrelinhas e mais uma jogada ali de construção mais cadenciada dentro do campo do adversário. O José Boto demonstra estar extremamente, genuinamente impressionado com o Felipe Luiz, tal qual todos nós, e o Felipe Luiz, é claro, tem ajudado ele demais nesse início de trabalho, tendo em vista que ele acaba que já recebeu essa belíssima herança do treinador, né, que foi realmente esse cara desde o início, né, desde o início da sua trajetória, esse cara importantíssimo que parece estar lançando, digamos assim, pacotes de expansão e estar cada vez melhor, formando essa alquimia entre Luiz Castro e De Zerbi, usando o exemplo dito pelo José Boto ao Pedro Henrique Torre, tá bom? Peço que deixem o like, se inscrevam no canal e por aqui eu fui!